Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sempre começo assim os meus vídeos para vocês porque a gente não sabe que hora que você vai estar tendo condições de ver esse vídeo e isso é uma das coisas boas que a tecnologia nos traz, né? Essa comodidade no sentido de que você faz o seu tempo. Você quem vai definir o melhor horário para estudar, o melhor horário para responder às atividades, o melhor horário para interagir com o professor no WhatsApp, mandar suas perguntas, né? E ver as respostas e tirar dúvidas e tal. Então, por isso começo geralmente sempre com esse bom dia, boa tarde ou boa noite quando é vídeo que vai ficar por um longo tempo, né? Então esse aqui vai ficar. O objetivo de hoje aqui é a gente fazer uma rápida revisão dessa prova bimestral, dessa prova de recuperação. É a mesma prova bimestral, só que ela muda de lugar as questões e muda de lugar as alternativas. Então, em todo celular que abre, ela vai abrir diferente, né? E para quem está fazendo ela agora na fase de recuperação do bimestre, ela tem mais um pequeno grau de dificuldade que ela não vai mostrar no final o que estava certo ou o que estava errado, né? Quem fez a bimestral, depois que enviava a resposta, conferia o resultado, vamos dizer que tirou 8. Então ele tinha como ver, né, o que acertou, o que errou e depois refazer a prova, entrar novamente e refazer a prova, né? Então havia essa possibilidade. Agora, para quem está em recuperação, seria muita moleza, né? Então não tem mais condições de ver o que acertou e o que errou. Você vai ver ainda a pontuação. Assim que você terminar a prova, você já tem como ver sua nota. O que é que você tirou. Então você vai lá em conferir o resultado, ver pontuação e você vai ver se você tirou nota boa ou nota ruim. Se tirou de 6 para cima, tá beleza. Se tirou de 6 para baixo, pode refazer. Só que não vai ter a molezinha de saber qual questão que estava certa, qual questão que estava errada, a correção. Vai ter que estudar um pouquinho para tentar refazer da maneira correta, ok? Só esses ajustes. Então vamos lá. Avaliação bimestral, geografia, terceiro ano, né? Já é a recuperação. Vocês estão vendo que tem as duas escolas, porque eu sou professor nas duas escolas, tem o terceiro ano de geografia nas duas escolas, né? E aqui as minhas turmas, né? Terceiro A, B, C, D e E são as turmas do Monsenhor Antônio Feitosa, aqui em São Velha, e o terceiro I da noite aí em Barbalha. Então todos vocês estão vendo o mesmo conteúdo, a mesma matéria, e eu sou o mesmo professor da mesma rede que é do estado, não pode ser diferente, né? Não esquecer de colocar o nome completo, eu sempre peço a vocês, atividades, avaliação são documentos, né? E a gente coloca o nome da gente conforme o registro de nascimento, nunca apelido, né? E nem nunca nome abreviado pela metade, só dois nomes, só o nome do meio. Ninguém, professor não tem. Professor, para corrigir 800 atividades de aluno, verificar 800 atividades de aluno, como eu tenho, mais de 800. Então, a gente não pode perder tempo com essas coisinhas. Então, a gente precisa da ajuda de vocês e da compreensão, do entendimento. Ah, não entendo não, vou fazer do jeito que eu quero. Então, eu só vou corrigir se eu quiser, né? Se eu não quiser, também eu não vou corrigir, porque você não botou direito, não fez como eu pedi, né? Então, tem que ter essas questões, né? Se você abrir uma conta no banco e botar o seu apelido, sem estar registrado nos seus documentos, lá tiver 100 mil reais nessa conta, alguém deposita lá nessa conta, ou você tiver, for seu mesmo, e você não tiver como comprovar que aquilo ali é seu, você botou com um nome diferente que não é o seu, você não vai ter acesso àquilo ali no banco, né? Você vai perder. Vou dar um exemplo. E assim por diante, é uma questão de lógica mesmo, a gente tem que colocar o nome completo, né? Veja que a segunda sessão da prova, eu já começo dizendo consciência ecológica e indústria cultural, né? Então esse é o assunto, consciência ecológica e indústria cultural. Aonde foi que a gente viu isso? Na 15ª semana, está aí dito, abaixo do conteúdo. 15ª semana do blog, desde o início do ano que eu oriento vocês a estudar pelo blog. Todo o conteúdo que eu dei está lá. É só ir na 15ª semana que você vai ver
os textos, vídeos, imagens, atividade. O que eu passei vai estar lá na 15ª semana desse conteúdo, né? Vamos aqui. Como eu garanti para vocês, nessa 15ª semana eu pedi uma atividade que vocês criassem questões e eu disse que ia utilizar essas questões na prova. Então eu escolhi 3 questões de 3 alunos, né? E coloquei na prova como questão da prova, né? Então vamos lá, a primeira questão de Mitani Camilo Trajano, do terceiro Mitani Camilo Trajano, do terceiro C, da Escola Monsenhor Antônio Feitosa, em Missão Velha. Qual a pergunta? Qual a importância da consciência ecológica? Qual a importância da consciência ecológica? Assinale a alternativa errada. Presta atenção. Errada. Então, a consciência ecológica ela tem muitas importâncias. Então, desses itens que estão colocados aí, apenas um está errado, 3 estão corretos. Ela está pedindo a errada. Assinale a alternativa errada, aquela que não condiz, que não é verdadeira. Então, vocês vão olhar bem direitinho. Se tiver dúvida, vai lá no conteúdo da 15ª semana no blog, dá uma revisada para poder fazer a questão, né? Lembrando aqui que as questões dessa avaliação também, elas vão ser embaralhadas. Então, se você abrir em 2 celulares, um do lado do outro, nenhum vai estar uma ordem, no outro vai estar outra ordem, tanto das questões como dos itens da questão, né? Para que isso? É um grauzinho de dificuldade a mais que o programa coloca para evitar que a pessoa pesque, né? Que a pessoa copie as respostas do outro, né? Faça só uma ordenação das respostas. Não, na primeira é a segunda alternativa, na terceira é a primeira alternativa, na quarta é não sei o que é a alternativa. Aí faz só uma sequência, a pessoa abre e vai lá, e envia, né? E aí tira 10. Não dá para fazer dessa maneira, tem que ler. Se não ler as alternativas, e vocês veem, ó, que eu já fiz com um grauzinho de dificuldade um pouquinho a mais, porque elas começam todas iguais, ó, né? O texto começa igual, então não dá para você saber, você tem que ler e entender a questão para poder responder. Então presta atenção, né? Então qual é a segunda aluna aqui? Geonádia Gonçalves de Souza, do terceiro D. Aí, parabéns, Geonádia. Uma questão da avaliação foi você que fez, né? Escola Monsenhor Antônio Feitosa. Explique qual é o objetivo da indústria cultural. Assinale a correta. Diferente da anterior, agora não está pedindo a errada, está pedindo a correta. Preste atenção no texto. Então, está falando sobre o objetivo da indústria cultural. Qual é o objetivo da indústria cultural? Então, só um desses itens vai falar sobre esse objetivo de forma correta. E aí, o que vocês precisam identificar. Dúvida? 15ª semana, no blog. Pesquisa lá. Terceira questão, e aí metade da prova, essa parte vale 5 pontos, né? A prova vale 10, essa parte vale 5 pontos. 3 questões de vocês, 3 questões serão minhas, né? Então, quem foi a pessoa agora foi a Jennifer Lopes Pinheiro, do terceiro A, da Escola Monsenhor Antônio Feitosa. Não saiu nenhuma questão do Adalto Bezerra, porque as primeiras que interagiram quando eu fiz essa prova, quando eu formatei essa prova, foram essas alunas que eu citei aí agora há pouco, e aí eram do Monsenhor. Então, por isso ficou aí sem estar contemplado algum aluno do Adalto. Mas não tem problema, o conteúdo é o mesmo, né? Então, a Jennifer Lopes Pinheiro, terceiro A, da Escola Monsenhor, ela disse assim: a indústria cultural, segundo Adorno e Durkheim, né, possui padrões que se repetem com qual objetivo? Padrões que se repetem com qual objetivo? Assinale a alternativa correta. Então, para Adorno e Durkheim, a indústria cultural ela reproduz padrões, ela possui padrões que ela mesma reproduz, né? Qual é o objetivo dessa reprodução de padrões, né? Então, pede para assinalar a correta, né? Por que é importante esses padrões? Por que eles se repetem? Qual é o objetivo, né? Então, você vai tentar ver aí qual dessas alternativas melhor responde essa questão, né? Vejam que elas começam todas iguais, para justamente dar um grauzinho de dificuldade a mais. Só consegue responder se ler a questão, certo?
Agora vamos para a segunda sessão, a terceira sessão da prova. A primeira foi de identificação, a segunda foi de questões de vocês. E agora, essa última sessão, que é a terceira sessão, né? Aliás, não é nem a última ainda, né? Ainda tem mais 2 sessões, eu vou explicar todas. A terceira sessão é o seguinte: o desenvolvimento sustentável em relação aos povos originários diaspóricos, né? Então já é um outro conteúdo, vai estar na 18ª semana, vocês estão vendo aí, né? Foi dado aí na semana de 7 a 11/6, né? Passado para vocês, depois a gente foi revisando, né? E aí, agora são questões minhas, né? Aí vamos ver aqui, o relatório de eu não sei essas pronúncias em inglês bem direitinho, mas é Brundtland, né? De 1978, no caso aí, bem antigo, né? 1987. Traz o primeiro conceito de desenvolvimento sustentável, né? Foi de onde surgiu aí, foi onde foi mencionado a primeira vez nesse relatório o conceito de desenvolvimento sustentável. Pesquise mais na internet. Então você pode pesquisar mais sobre esse relatório na internet. Tem ele na internet na íntegra, né? O documento nosso futuro comum, né, que está dentro desse relatório, o documento Nosso Futuro Comum é a primeira obra formal que fala expressamente nesse conceito. A primeira obra formal que fala expressamente nesse conceito é o Nosso Futuro Comum, o documento chamado Nosso Futuro Comum. O que é desenvolvimento sustentável? Assinale a correta. Ou seja, falou um pouco da história, mas no final das questões ela quer saber só o que é realmente desenvolvimento sustentável, né? Então, na 18ª semana você vai ter o conceito de desenvolvimento sustentável. E você vai procurar esse conceito e assinalar a correta dentre essas 4. A que melhor representa o conceito correto de desenvolvimento sustentável. Nessa próxima questão, veja que é um gráfico, né? Um organograma, né? E aí ele diz o seguinte: analise a imagem abaixo e responda corretamente. Então você vai analisar o organograma, veja, né, que são 3 bolinhas com intersecções, né? Numa você tem ecológico, na outra você tem social, na outra você tem econômico. A intersecção de ecológico e social é suportável, né? A intersecção de ecológico e econômico é viável. A intersecção de econômico e social é equitativo. E de todos juntos, né? Aqui, a intersecção de suportável, viável e equitativo é o sustentável. Olha como é legal, né? Então, é o conceito de desenvolvimento sustentável dentro de um organograma para facilitar a nossa compreensão. Então, para que uma produção seja realmente sustentável, né, ela tem que estar dentro dessas esferas todas, né? Ela tem que se preocupar com o ecológico, com o social, com o econômico, com o suportável, com o viável e com o equitativo, que o equitativo significa dizer equilíbrio, igualdade, né? Aí é que ele faz a pergunta, após o gráfico, né? O que é necessário para que haja um desenvolvimento sustentável verdadeiro? Né? Então, você vai ver entre essas questões, né? São 4 questões, né? 4 alternativas, você vai ver qual a que melhor identifica, né, o que é necessário para que haja um desenvolvimento sustentável verdadeiro. Ok? As outras podem estar próximas, mas faltando alguma coisa, ou podem estar completamente falsas, né? Mas só vai ter uma que diz que dá todos os passos para um desenvolvimento sustentável realmente verdadeiro. Preste atenção. A última questão, valendo pontuação, aí compõe os outros 5 pontos da prova, fechando 10, né? 3 questões de vocês e 3 minhas, né? Aí diz assim, no vídeo, aí dá o acesso do vídeo. Aí no de vocês, clicando, eu acredito que já vai estar ativo o link. Se não tiver, você pode copiar esse endereço e colar na barra do Google Chrome, na barra de pesquisa do Google Chrome, que vai abrir esse https
www.youtube.com/, aí tem esse outro código, né? Esse restante desse código, isso aí é o endereço de onde eu quero que você veja. Então você vai assistir esse vídeo, né? É o vídeo chamado de Pangerema, né? Bem legal esse vídeo, você precisa assistir para você ver como é um vídeo interessante, né? Um vídeo animado, muito bem montado, com assim uma fabulosa capacidade de lidar com os recursos tecnológicos, né? E que com certeza soma mais do que uma aula, né, expositiva, né? A quantidade de imagens e a forma como ele aborda no vídeo essa discussão, né, do avanço tecnológico, da apropriação da natureza pelo homem, né, das mudanças que estão acontecendo no meio ambiente, né, da expulsão dos povos originários dos seus locais, dos seus lugares de origem, né, por conta desse avanço, desse desenvolvimento tecnológico e do próprio capitalismo, né, do próprio capitalismo em si, da ganância do homem, né, pela riqueza, pelo poder. Então mostra tudo isso, é um vídeo legal. Assista o vídeo, você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar de assistir esse vídeo, né? Então, disponível na 18ª semana do blog do professor Frank Lani. Então, você também encontra o vídeo lá no blog. Eu coloquei o acesso aí logo, mas também está lá no blog. Aí começa a pergunta: qual a ideia que podemos construir dos povos originários, considerando que, no caso, eram os índios realmente, né? No caso específico do vídeo Pangerema, eram os índios realmente, os povos originários, para o vídeo, né? E que as terras não foram tomadas, né? As terras que está se falando aí, as terras do Brasil, por exemplo, elas não foram tomadas dos índios, né? Eles próprios não se achavam os donos delas, né? Ou seja, os índios naquela época não se achavam donos das terras, né? Então a gente diz, não, o português, o europeu tomou. Realmente tomou, né? Mas tomou porque também o índio não tinha nenhuma malícia, nenhum senso de questão de economia, de acumulação, né? Da forma de vida que nós estamos hoje, do capitalismo, né? Então ele não tinha nenhuma ideia do que era propriedade privada. Ele achava que a natureza era de todos e, inclusive, se achava parte dessa natureza, né? Então, qual foi a pergunta que ele fez, né? Ele fala sobre o vídeo Pangerema. Qual a ideia que podemos construir dos povos originários, considerando que eram os índios? Então, qual é a ideia aqui, né? Veja que começa todos os índios, não dá para saber qual é. Então tem que ler para saber qual dessas alternativas está alinhada com essa ideia que o vídeo Pangerema traz para nós, tá bom? Então tem que assistir o vídeo para poder responder a questão. Ah, não, vou responder. Não adianta, se você não ver o vídeo, você não vai conseguir responder a questão corretamente, né? Vamos lá. Aí acabou, fez até aí. Tem que terminar a prova para poder enviar, porque não envia pela metade, só envia completa, né? Mas fez até aí, é a parte que vale nota, né? Os 10 pontos da prova. Daqui para baixo é só uma pesquisa, né? Então, essa daqui é a autoavaliação. É como você se sente, né? Como você, por exemplo, você fez pesquisa só na internet durante o bimestre para estudar, na minha disciplina, né? Especificamente aqui em geografia, né? Estudou pelo livro didático, nós praticamente não utilizamos o livro didático, vocês receberam há pouco, né? Mas agora para o terceiro bimestre nós iremos utilizar. Estudei apenas pelas aulas do Meet. Tem muito aluno que só assiste às aulas do Meet, mas não manda as atividades, né? Tem muito aluno que manda as atividades sem ter assistido às aulas do Meet. Então tem de tudo, né? Então vai ser o ideal você responder de acordo com o que você se identifica aqui, né? Então você vai colocar a sua realidade, né? Se você usou o WhatsApp, usou o blog do professor, usou as aulas do Meet, usou a internet e mais outros meios, você vai colocar essa última questão, né? Ou seja, é a que mais lhe identifica, como você se comportou durante o segundo bimestre.
Nessa questão aqui agora, fala aqui uma série de coisas, né? E em cima disso pergunta qual é a sua nota, se você tivesse que se avaliar. Qual nota você daria a você mesmo, né? Você participou de tudo, interagiu com o professor, fez tudo que tinha que fazer? Qual a sua nota? De 1 a 10. Ninguém é 0, né? Então a gente é no mínimo 1, né? Então de 1 a 10, qual a nota que você realmente mereceria? Que você acha que merece? Então você vai colocar o que você acha que realmente merece. Nessa última partezinha aí, agora inverte, né? Agora você vai falar de mim, do seu professor Franklane, né? Então o professor interagiu com você, fez perguntas, respondeu perguntas, tirou dúvidas, né? Então vai fazer esses tipos de coisa. Usou os tempos adequados, né? Deu aula só pelo Meet, deu aula só remota, só pelo WhatsApp, ou usou tudo, né? Então vai perguntar aí também como perguntou para vocês, né? E vocês vão responder, né? E aqui no finalzinho também vai pedir para que vocês avaliem, né? Avalie. Professor Franklane, eu não sou 0. Tenho certeza que assim como nenhum de vocês é 0, eu também não sou. Mas de 1 até 10, qual nota vale, professor Franklane, para esse segundo bimestre? Qual foi a importância dele para o aprendizado de vocês na matéria de geografia para esse segundo bimestre? Então o objetivo é esse, né? Que você coloque com sinceridade o que é que você acha. E pronto, muito obrigado. Você concluiu, né? Boas férias. Eu espero que para quem eu estou mandando esse vídeo agora, é para quem está com pendência, que está na recuperação. Eu espero muito que a gente consiga superar isso, né? Que vocês passem nessa recuperação e que a gente comece aí a partir de agosto um terceiro bimestre bem suave, com vocês já aprovados no segundo bimestre, tá bom? Então o objetivo é esse. Saibam usar bem o tempo de vocês, né? O tempo da gente, né? Não se define só nas aulas do Meet. Também não se define só no envio de atividades, né? É importante que a gente tenha a participação de tudo um pouco. Agora, é claro, quando não se tem condições de participar de alguma das formas, é possível buscar outras formas viáveis, né, para que a gente não fique de fora, não fique excluído. E é esse o papel da gente, tentar incluir vocês do máximo de formas possível, né? Mas o professor também tem o seu tempo, né? O professor também tem o seu tempo. Então, eu tenho família, tenho vida, tenho tudo isso. A gente tenta fazer o melhor por vocês, mas precisa do esforço de cada um de vocês também. Valeu, um grande abraço, sucesso para vocês e boas férias, boa prova.